Bom dia, companheiros detetives particulares de todo o Brasil. Eu quero começar esse vídeo deixando a minha saudação a todos os profissionais que atuam na área de investigação privada, principalmente aos meus colegas da Associação Nacional, ou seja, os nossos associados, os nossos colaboradores, que tanto têm contribuído para que a nossa profissão seja reconhecida com o devido merecimento e reconhecimento por parte não só da sociedade, mas principalmente do governo e das autoridades. O motivo pelo qual eu decidi fazer esse vídeo foi para dar uma resposta aos rumores que estão correndo hoje nas redes sociais, através dos grupos do WhatsApp, do Facebook, sobre uma tentativa de parar o projeto de lei que está, nesse momento, lá no Senado, pronto para ser votado e que está aguardando a deliberação de votação dos senadores para a aprovação da regulamentação da nossa profissão. Há algumas pessoas aí pelas redes sociais ligadas à Comissão Nacional, à suposta comissão, porque para mim não é uma comissão, né, uma suposta comissão de pró-regulamentação da profissão liderada pelo senhor Itacir Flores e pelo um cidadão conhecido aí como Detetive Ábacos, lá do Rio Grande do Sul. Essas duas pessoas têm utilizado as redes sociais para lançar uma informação dizendo que o Detetive Gomes é o inimigo número 1 da categoria. Eu quero começar dizendo para vocês, principalmente os mais novos que ainda não me conhecem, o Detetive Luiz Gomes é um profissional que atua no mercado de trabalho há mais de 30 anos. O Detetive Luiz Gomes é um profissional que só tem essa atividade, né, de detetive particular como a sua única atividade remunerada. Eu não atuo em outras profissões, eu não tenho outro tipo de remuneração, a não ser essa do meu trabalho de detetive particular. Eu quero dizer a todos vocês que o Detetive Luiz Gomes não é um aventureiro, ele não caiu de paraquedas nessa profissão. Atualmente, eu sou diretor-presidente de uma entidade de classe que foi fundada no ano de 2013 com um único e exclusivo objetivo: representar a categoria e defender os direitos dessa importante classe que é a classe dos detetives particulares. Então não há por que dizer por aí que o Detetive Luiz Gomes não quer a regulamentação da profissão ou que está trabalhando para atrapalhar o projeto de regulamentação porque ele é o inimigo da categoria. Isso é história, isso é conversa fiada. O interesse dessas pessoas é manipular todos os profissionais, porque há por trás dessa regulamentação interesses escusos que só interessam a essas pessoas. Então eu estou aqui para esclarecer de vez essa história do requerimento que eu, como diretor-presidente da instituição que representa a classe dos detetives particulares e que tem por obrigação defender os interesses dessa classe, eu estou aqui para explicar o motivo pelo qual me levou a dar entrada no requerimento pedindo a suspensão temporária da votação para que determinados assuntos sejam discutidos, né? E aí sim, depois o PLC poderá ser votado. Eu tenho acompanhado alguns discursos aí nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, né? Onde um determinado cidadão chamado Detetive Ábacos está insuflando as pessoas contra a minha pessoa, pedindo para ligar para mim, pedindo para mandar e-mail, para me ameaçar, entendeu? Eu tenho acompanhado tudo isso aí, inclusive algumas pessoas denegrindo a minha imagem como pessoa, como profissional. Mas eu quero dizer que está sendo tudo registrado, está sendo tudo guardado direitinho e que essas questões a gente vai discutir mais lá na frente no campo jurídico. Agora, nesse momento, eu quero tratar especificamente sobre esse assunto, que é do requerimento que eu dei entrada lá no Senado Federal e que foi protocolado há mais ou menos uns 10, 15 dias atrás, como é do conhecimento de todos vocês. Eu quero dizer a vocês, companheiros de profissão, que antes de trabalhar nesse requerimento e enviar ele para o Senado, eu pensei muito antes de tomar essa decisão. Uma decisão muito difícil, mas que, no meu entender, era uma decisão necessária, importante, porque se refere ao direito adquirido dos profissionais que, como eu, já atuam no mercado e daqueles também que já são formados, mas que, por algum motivo, não conseguiram entrar no mercado de trabalho, mas que são e que se consideram e têm orgulho de ser um detetive profissional. Antes de dar início a esse requerimento e antes de dar entrada nele, eu consultei vários companheiros,
profissionais experientes como eu na profissão, para que eles pudessem analisar o conteúdo, pudessem analisar aquilo que estava sendo solicitado. Então, companheiros, isso aqui não foi feito de qualquer maneira. Não há interesse nenhum da minha parte de querer prejudicar o andamento de um processo de regulamentação da categoria ao qual eu faço parte há mais de 30 anos. Se tem alguém dentro dessa categoria interessada na regulamentação da profissão, esse alguém, desculpe, sou eu. Eu sou o número 1. Não há porquê, no momento desse, eu querer travar o projeto de regulamentação para atrapalhar a regulamentação e impedir que essa categoria seja reconhecida. Merecidamente, diga-se de passagem. Eu sou o maior interessado. Então, companheiros, por favor, vamos ter calma, vamos analisar os últimos acontecimentos, né, para que vocês não sejam manipulados com falsas informações. Eu tenho visto aí o seu Itaci, o seu Abacus me atacando nas redes sociais, falando sobre o tal requerimento. Mas eu quero que vocês observem, que vocês analisem friamente o porquê que até agora o senhor Itaci Flores, presidente lá da Comissão de Pró-Regulamentação da Profissão, juntamente com o seu Abacus, o porquê que até hoje eles não se dispuseram a pegar o requerimento que foi protocolado por mim lá no Senado, né, e colocar todos os textos, os termos que eu apresentei no requerimento. Por que até agora eles não colocaram esse requerimento lá na página oficial, lá no blog lá da comissão, e discutisse com vocês e apresentasse com vocês aonde é que eu estou pedindo aqui para cancelar o projeto de regulamentação da profissão? Por que até agora o senhor Itaci não tomou essa iniciativa? Porque ele poderia muito bem pegar o requerimento, né, e discorrer sobre ele. Discorrer parágrafo por parágrafo. E dizer, olha aqui, companheiros de classe, porque ele anda dizendo aí nas redes sociais que 95% dos detetives particulares do Brasil estão apoiando o trabalho da comissão e apoiando lá o PLC 106/14, e que só 5% estão contra a regulamentação. Ele, inclusive, dividiu, né? 95% detetives do bem e 5% detetives do mal. Esses 5% ele diz que eu estou liderando os 5% porque eu quero o mal da categoria. O que o senhor Itaci Flores tem que explicar é porque que até agora ele não se pronunciou a respeito do que eu estou solicitando no requerimento. Porque ele pode chegar aqui e chamar vocês aqui, né, lá fazer um vídeo lá, colocar lá no blog lá da comissão e dizer, pessoal, ó, tá vendo esse parágrafo aqui? Esse parágrafo ele é prejudicial a todos nós. Esse parágrafo aqui é contra a regulamentação. Esse parágrafo aqui vai impedir a regulamentação. Esse parágrafo aqui vai destruir a categoria dos detetives, porque o detetive Luiz Gomes, ele é contra a regulamentação, ele é a favor de tudo que está acontecendo de errado hoje dentro da categoria, das ilegalidades, das ilicitudes praticadas pelos maus profissionais. Ele é a favor dessa bagunça toda aí, entendeu? Porque ele é contra a regulamentação. Por que o senhor Itaci Flores não pega o requerimento, coloca lá no blog lá e discorre lá sobre cada assunto que eu estou questionando aqui? Por que será que ele não faz isso? Ele não faz isso, companheiro, porque ele aposta na ignorância de vocês. Ele aposta na ignorância e na falta de conhecimento da maioria de vocês. Então, companheiros, eu quero que vocês prestem muita atenção e aproveitem a oportunidade e cobrem lá do seu Itaci, do seu Abacus, para que eles expliquem o que está escrito aqui nesse requerimento, entendeu? Porque dizer que o detetive Gomes é contra a regulamentação, que o detetive Gomes não quer a regulamentação, isso é muito fácil, né? Agora, explicar o requerimento, discorrer sobre o que está aqui e tentar convencer vocês sobre o que está escrito aqui, isso nenhum dos dois tem coragem. E eles sabem também que a maioria de vocês não vai conseguir acessar lá o site do Senado, muitos porque não sabem realmente qual é o caminho a fazer para chegar no requerimento. A maioria porque, infelizmente, não tem o hábito da leitura e não vai ler. E uma outra parte que, talvez mesmo lendo, tenha dificuldade de compreender. Então, é nisso que eles apostam, na falta de conhecimento.
Então, companheiros, eu quero que vocês tenham a iniciativa de vocês mesmos entrarem lá na página do Senado. Aliás, eu vou fazer melhor. Eu vou disponibilizar aqui 2 links para vocês analisarem. Vocês vão poder abrir isso aí direto lá no computador de vocês. O primeiro link é sobre o projeto de lei. Vocês sabem o que eu acabei descobrindo? Que a maioria que está aí gritando nas redes sociais, dizendo que o detetive Gomes é contra o PLC 106/14, não conhece o PLC 106/14. A maioria não conhece. A maioria não teve a curiosidade de entrar lá na página do Senado e imprimir o projeto de lei. Porque se tivesse feito isso, iria entender bem os meus 2 principais questionamentos que eu estou fazendo aqui nesse requerimento. E o pior de tudo, não é só os que estão de fora da comissão que desconhecem o projeto de lei, não. Muitas pessoas que estão dentro da comissão hoje, aí, como diretores, como superintendentes, também desconhecem o conteúdo do PLC 106/14. Infelizmente, isso é uma verdade. Isso já está comprovado. E se algum deles conhece e continua dizendo que eu sou contra a regulamentação, então, desculpe, querido, alguma coisa está errada. Porque o que está nesse requerimento aqui são 2 itens somente. O primeiro item é sobre as garantias e os direitos adquiridos daqueles que exercem atividade hoje e daqueles que são formados e que não exercem atividade. Esse é um dos principais questionamentos que eu faço aqui no meu requerimento. E por que eu estou fazendo esse questionamento aqui? Porque no PLC não fala nada sobre esse problema. Essa situação, a situação dos atuais profissionais e dos já formados, não é citado no atual projeto de lei que está lá no Senado. Aliás, eu quero aqui trazer uma revelação para vocês, né? E em breve eu vou disponibilizar outros vídeos, né? Agora, nesse momento, eu quero tratar sobre essa confusão desse requerimento que está lá e que as pessoas estão aí achando que o mundo vai acabar. Eu quero dizer para vocês o seguinte, esse aqui é um primeiro vídeo, porque eu estou preparando outros que vão trazer outras informações e vocês vão poder compreender bem, compreender melhor quem são essas pessoas que estão lá na comissão e qual é o real interesse dessas pessoas. Eu quero que vocês saibam o seguinte, esse meu primeiro questionamento, porque eu estou fazendo 2, tá? Eu só estou fazendo apenas 2 questionamentos, tá, nesse requerimento, tá, lá no PLC 106/14. O primeiro é sobre o direito e as garantias, tá, de trabalho dos profissionais atuantes na profissão e dos já formados e não atuantes na profissão, porque no PLC não cita nada sobre isso. E eu vou depois liberar um segundo vídeo, né, mais lá na frente, onde esse assunto foi discutido, tá, numa audiência pública em 2013, 2012 para 2013, lá na Câmara dos Deputados, onde o senhor Itacir Flores foi questionado pela maior especialista no assunto do Ministério do Trabalho, tá, a doutora Joyce, tá? Ela é especialista nessa questão de regulamentação, tá? E todo projeto de regulamentação, antes do presidente da República assinar, tá, o conteúdo, tá, desse projeto tem que passar nas mãos dela. Se ela não aprovar, tá, se ela não aprovar, o presidente não vai assinar. E nessa audiência pública, tá, a primeira coisa que ela falou foi por que no texto do projeto não fala nada a respeito dos profissionais. Inclusive, ela deu um exemplo, né? Ela deu um exemplo muito bom. A regulamentação da profissão, ela não é para quem vai entrar na profissão. A regulamentação da profissão é para os que já estão. E, nesse projeto, senhor Itacir, não consta como é que vai ficar a situação desses profissionais. E como resposta, né, do seu Itacir, segundo mesmo, isso não era necessário estar dentro do projeto, porque isso era uma coisa que podia se discutir depois. E ele foi repreendido por ela, dizendo que não, o senhor está errado, o senhor está equivocado. Mesmo assim, o senhor Itacir deixou esse assunto de fora. Mesmo sendo orientado pela doutora Joyce, uma das maiores especialistas e representantes do governo, né,
por onde tem que passar todos os projetos de regulamentação na mão dela. Mesmo assim, o senhor Itaci, com a sua prepotência, com a sua arrogância e com a sua má fé, porque eu vou mostrar que o senhor Itaci o detetive Ábacos estão de má fé com a categoria. Vocês vão descobrir quem são os verdadeiros inimigos da classe dos detetives do Brasil. Aguardem. Assistam esse vídeo até o final, porque muita coisa vai ser revelada, tá? E as vendas dos olhos vão ser tiradas. Aí eu quero ver qual vai ser o argumento do seu Itaci e do seu Ábacos a respeito desse requerimento. Então, a primeira coisa que eu estou pedindo aqui nesse requerimento aqui é que o projeto seja suspenso, não seja votado agora, que ele retorne para a comissão de direito para que seja discutida a questão desses profissionais. Ou seja, a garantia de que eu e você e todos os profissionais que comprovarem que já são profissionais têm o seu direito adquirido. Eles têm que estar constando aqui, tá? Depois, a gente vai falar sobre o que é direito adquirido, porque muitas pessoas estão pensando assim, não, o projeto sendo aprovado, a regulamentação sendo aprovada, eu já tenho o meu direito adquirido. Querido, olha só, você até pode ter o direito adquirido, e você tem um direito adquirido. O que você não sabe que você vai ter que fazer, tá? É o caminho que você vai ter que fazer para que esse direito adquirido seja estabelecido. Tá? Não pensa você que assim que regulamentar que está tudo certo, não. Você vai ter que fazer um caminho, e um caminho muito tortuoso. E você vai ver por que esse projeto não pode ser aprovado do jeito que está. Ok? O segundo tema que eu abordo aqui nesse requerimento é sobre a questão da fiscalização do trabalho desse profissional. Eu pergunto aqui, quem é que vai fiscalizar essa categoria após a regulamentação? Porque quando esse PLC estava lá na Câmara dos Deputados, ele já havia recebido um voto contrário de um deputado, né, conhecido lá, delegado Protógenes Queiroz. Quem não conhece esse deputado, não sabe, né, mas ele era um delegado da Polícia Federal e um dos maiores especialistas, tá, na área de inteligência, na área de investigação da Polícia Federal. Então, quando ele deu o voto contrário dele, né, ele sabia o que ele estava falando, entendeu? Então, ele estava falando lá no voto dele, quem é que vai fiscalizar essa categoria? Né? Porque, para quem não sabe, para quem está chegando agora, ou para quem não está acompanhando a tramitação desse projeto de regulamentação da profissão desde 2011, porque isso aqui começou lá em 2011, está entendendo? E agora vocês vão compreender o que eu quero dizer. Em 2011, quando esse PL, né, que hoje é PLC 106/14, mas antes era o PL 1211/11, né, 1211/11, quando isso começou lá atrás, a discussão não era a regulamentação da profissão. A discussão era a criação do Conselho Federal. O senhor Itaci, desde o começo, o principal objetivo dele era criar o Conselho Federal dos Detetives para que ele dominasse a categoria. Entendeu? Esse foi o principal objetivo desde o começo. Tá? E durante a tramitação na Câmara dos Deputados, né, quando chegou nas mãos da deputada Flávia Moraes, ela sepultou esse negócio de conselho, tirou da discussão porque não era o momento, era inconstitucional. Tá vendo? Então, aliás, outros 13 projetos de lei que tentaram criar o Conselho Federal dos Detetives deram burro na água. Né? E o projeto PL 1211/11 ia acontecer a mesma coisa, só que aí, a partir daquele momento, ela resolveu discutir, tá, não a criação do Conselho Federal, que a discussão não cabia ali naquele momento. Né? Passou-se a discutir a questão da regulamentação da profissão. Entendeu? Então ficou de fora do texto a questão da fiscalização. E aí, quando chegou nas mãos do deputado delegado Protógenes, ele questionou. Né? Ele questionou. Mas se foi tirado da discussão a questão da fiscalização, quem é que vai fiscalizar esses profissionais? Quem é que vai fazer o papel de fiscalização, de fiscal da atividade desses profissionais? Porque o trabalho do detetive particular, o trabalho de investigação privada, ele se assemelha à atividade de investigação policial. Quem é que vai fiscalizar isso aqui? Quem é que garante que esses profissionais, em algum momento, não vão ultrapassar a linha divisória que divide a investigação particular da investigação da polícia judiciária? Quem é que garante que um não vai passar para o lado do outro aqui? Então, ele fez esse questionamento. Entendeu? E por que esse questionamento
também foi deixado de fora. Mesmo ele questionando isso, tá? Por que que esse questionamento foi sepultado, enterrado lá no fundo do baú? Por quê? Porque havia um interesse que esse questionamento não fosse à frente, não fosse adiante. Entendeu? Que ele ficasse engavetado. Porque não há interesse do senhor Itaci e do grupo dele que essa classe seja fiscalizada por algum órgão do governo. O interesse deles, lá na frente, é o Conselho Federal. Porque o Conselho Federal vai permitir que eles assumam o controle da categoria. Se a fiscalização cair na mão, né, da Polícia Federal, por exemplo, né, como já faz hoje o controle e fiscalização da atividade da segurança privada, se o controle e fiscalização da classe dos detetives cair na mão da Polícia Federal ou cair na mão da Secretaria de Segurança Pública do Estado, acabou o Conselho Federal. Acabou com os planos do seu Itaci e do grupo dele lá. Por isso que isso foi deixado de fora. Entendeu? Então, os dois motivos pelo qual eu enviei esse requerimento lá no Senado foi exatamente para discutir isso. Entendeu? Eu não entendo como é que vai ser, né? Vai ser regulamentado a profissão, né? Vai ser deixado de fora os profissionais que já atuam no mercado de trabalho, porque no atual projeto de lei não tem nada dizendo sobre a garantia desses profissionais, não tem nada. Está aqui o link aqui, olha. Clique aqui no link aqui do projeto, imprimam ele e vejam se há no projeto alguma coisa que se refere a garantir os direitos dos profissionais que já atuam na área. E como eu já disse, alguém pode dizer, não precisa ter isso aqui porque nós temos o direito adquirido. Querido, você não sabe qual é o caminho que você vai ter que fazer para poder ter o seu direito adquirido. Mas você vai descobrir agora no final desse vídeo. Você vai descobrir agora o que é a opinião de dois advogados consultados pela própria Comissão de Pró-Regulamentação, estão dizendo o que nós todos vamos ter que fazer para provar o nosso direito adquirido. E aí você vai dizer, eu fui enganado. Eu fui enganado. Aguarde, no final desse vídeo aqui nós vamos mostrar. Entendeu? E assim, o segundo questionamento que eu faço aqui nesse requerimento é a questão da fiscalização. Porque a minha pergunta aqui é, uma vez regulamentado, vai ser emitido algum tipo de licença para o detetive particular? Quem é que vai emitir essa licença de trabalho? Como é que vai ser emitida essa licença? É uma identificação? Quem é que vai emitir isso aqui? Né? Se aqui está dizendo, né, que não tem nenhum controle, não tem nenhuma fiscalização. Aliás, no atual PLC fala sobre um tal curso, né, de 600 horas. A minha pergunta é, foi feito algum estudo, alguém fez algum estudo, apresentou algum estudo, né, que mostrou sobre a necessidade de que o curso de formação dos novos detetives seja de 600 horas? Alguém apresentou algum estudo? Porque eu desconheço. Eu fiz parte da comissão e eu questionei muitas vezes essas coisas. Alguém que pode dizer que, Gomes, você fez parte da comissão, por que você não falou isso lá atrás? Eu não falei isso lá atrás porque eu tenho ética, porque eu tenho respeito pelas pessoas. Eu sabia de tudo isso aqui. E todas as vezes que eu chamei para conversar e questionar, a resposta que me deram foi a mesma que deram para todos os outros. Gomes, fique tranquilo. Ninguém vai ser alijado da profissão. O projeto é para todos. Nós só estamos deixando esses dois assuntos de fora para que o projeto fique enxuto, entendeu? E seja aprovado com mais facilidade. Assim que for aprovado, nós vamos colocar essas coisas para dentro do projeto. Mentira, hoje eu vejo que isso é uma mentira. Hoje eu vejo que isso é um engodo, isso é uma armação, isso é uma farsa. Entendeu? Vocês vão ver ali na frente, que eu vou mostrar para vocês, qual é o real interesse do seu Itaci Flores e do seu Abacus, né, quando eles retiraram, né, ou seja, eles deixaram de ouvir a representante do Ministério do Trabalho. O Itaci passou por cima dela, entendeu? Passou por cima dela. Entendeu? Então, se esse requerimento não for aprovado hoje, não é porque o detetive Gomes... Tá? O último vídeo que ele colocou no YouTube agora, aí ontem, dia 26, ele está dizendo que se o requerimento não for, que se a regulamentação não for aprovada, que a culpa é exclusivamente minha e da ANADIP do Brasil. Senhor Itaci, o senhor é um mentiroso. O senhor é um mentiroso. O senhor é um canalha. Entendeu?
Se a regulamentação não sair, foi porque o senhor, com a sua arrogância e com a sua prepotência, desobedeceu e não ouviu o que a doutora Joyce, lá no Ministério na audiência pública, no Ministério do Trabalho, falou com o senhor na frente lá do deputado Ronaldo Nogueira. Entendeu? E que, inclusive, eu estou de posse desse áudio e vou disponibilizar para todos, para ver quem é o senhor. Entendendo? Para ver o nível de conhecimento que o senhor tem sobre essa categoria. O senhor é incompetente, o senhor não sabe nada sobre essa profissão. O senhor não conhece nada sobre essa profissão. Entendeu? E está tudo gravado e eu vou mostrar para as pessoas vão tomar conhecimento. Os 95% dos detetives do Brasil que estão lhe acompanhando, conforme o senhor disse aí, vão saber quem é o senhor. Que tipo de líder é esse que não sabe explicar nada sobre a profissão dele? Que quando questionado, não sabe explicar coisa com coisa. Entendeu? No próximo vídeo isso vai ser liberado. O que eu quero discutir aqui agora é a respeito do requerimento. Eu tenho aqui mais um fato aqui importante aqui para a gente não deixar passar em branco, né? O que eu quero alertar vocês, companheiros de classe, é sobre a verdadeira razão, sobre a verdadeira intenção desse grupo, né? Liderado lá pelo senhor Itaci Flores. A intenção desse grupo é controlar, é dominar a classe dos detetives. Entendeu? Esse é o verdadeiro motivo pelo qual esses dois questionamentos, né, foram deixados de fora do projeto. Companheiro, por favor, não seja manipulado, entendeu? Você tem visão, você sabe ler, você sabe escrever. Imprima aqui o projeto de lei que está lá no Senado e veja se eu estou falando alguma coisa errada, se eu estou tentando manipular você. Veja se está escrito lá sobre o seu direito, sobre as garantias de que você não vai ser excluído da atividade. Veja se tem essas garantias lá, companheiro. Essa história de dizer que depois vai entrar, companheiro, depois que for regulamentado, acabou, companheiro. Quem estiver de acordo com o que está ali, está ali. Quem não tiver, está fora, companheiro. E vai ter que brigar para entrar. Entendeu? E você vai descobrir qual é o caminho tortuoso que tu vai ter que fazer. Está entendendo? Para obter o direito que você já tem. Que é direito seu. Entendeu? O senhor Itaci Flores está tentando tomar força a classe dos detetives do Brasil, e o que mais me deixa indignado é que ele não pertence à nossa categoria. Ele não faz parte da nossa categoria, companheiro. O senhor Itaci Flores, tá? Ele é funcionário público lá do governo do estado do Rio Grande do Sul, ele é comissionado lá da prefeitura lá de Porto Alegre, ele não tem nada a ver com a classe dos detetives. Podem procurar o que vocês quiserem. Você não é detetive? Você não é investigador? Pesquisem sobre a vida do senhor Itaci Flores, vocês vão descobrir o que ele é, o que ele faz. Ele nunca trabalhou nessa profissão. Ele nunca exerceu atividade de detetive particular. Nem exerceu e nem exerce. Tá? Recentemente aí ele fez uma alteração num CNPJ aí, de uma empresa que ele tem aí de revista aí, de não sei de quê, porque ele sabia que lá na frente ele ia ser questionado sobre isso, então ele correu lá e alterou lá o CNPJ dele lá, entendeu? Mas quem fizer uma busca sobre a vida do senhor Itaci vai descobrir, o senhor Itaci não pertence à nossa categoria. Como é que eu, um profissional que atua nessa profissão há mais de 30 anos, um profissional que, graças a Deus, sou respeitado pelos meus clientes, sou respeitado pelos meus colegas de trabalho. Há anos que eu vivo dessa profissão, né? Sustentei a minha família. Eu tenho orgulho de dar aula, de ensinar, de dividir o meu conhecimento com as pessoas. Coisa que vocês não veem aí fora nos estados de vocês. Ninguém quer dividir o conhecimento com ninguém. Ninguém quer concorrência, né? Eu sou um dos poucos, ou praticamente quase o único que atuo na área da educação, que tenho o prazer de ensinar. Como é que eu quero destruir a minha própria profissão? Gente, isso não existe. Abram os seus olhos, caiam na realidade, aprendam a questionar, entendeu? Aprendam a questionar. Perguntem ao senhor Itaci Flores e ao Ábacos, o detetive Ábacos, né, que é o braço direito dele lá, entendeu? Perguntem a eles, entendeu? Perguntem a eles para explicar. Peçam para eles lerem o requerimento, façam o vídeo, leiam e digam que o que eu estou colocando aqui está errado. E digam que o que eu estou colocando aqui é contra a categoria.
é prejudicial para a categoria. Companheiros, acordem. Acordem. Vocês são detetives, vocês são investigadores. O investigador não pode se permitir ser manipulado. Não pode. Né? O detetive tem que ter opinião própria. Não pode permitir que qualquer informação que chegue aqui, ele já tome aquela informação como a verdade dos fatos. Se há uma outra informação contradizendo essa, você tem que checar a outra informação. E não a primeira que chegar, você já toma como verdade dos fatos. Que detetive você é, rapaz? Que detetive você é? Que é papagaio de pirata? Houve uma coisa aqui, já sai espalhando por aí, repetindo? Né? Vá pesquisar, vá estudar. Se você quiser ser um profissional bem-sucedido dentro dessa categoria, você tem que se envolver. Você tem que se envolver na profissão. Você tem que buscar conhecimento. E o conhecimento ele vem através do quê? Através da informação. Tá? Que é transformado em conhecimento. E com conhecimento, ninguém passa a perna em você. Ninguém vai enganar você. Ninguém vai manipular você, companheiro. Então, abra os seus olhos. Vocês vão ver agora o que está por trás desse tal direito adquirido que eles estão dizendo aí que todos vocês vão ter. Preste atenção nesse áudio que eu vou colocar agora. Preste atenção, companheiro. Vejam bem que direito adquirido vocês vão ter. Tá? Não sou eu que estou falando, não. Quem está falando isso aí, olha, são eles lá. É o detetive Ábacos, numa reunião secreta entre o grupo da comissão a qual eu fazia parte, eu estava nesse momento, nessa reunião, tá? Juntamente com o tal do grupo do GT. Vocês vão ver qual é a finalidade da criação do grupo do GT. Preste atenção aí no que eles estão conversando lá e no que vai acontecer com todos vocês se vocês não se levantarem e não exigirem, tá? Que esse requerimento seja apreciado. Preste atenção aí, companheiro. Agora vocês vão ver quem é o principal inimigo da classe dos detetives do Brasil. Assiste aí. Bom dia, colegas. Detetive Ábacos de Porto Alegre, tratando sobre esse assunto ao qual eu pedi a reunião e que eu expus aí acima, tá? Eu vou passar para todos a posição jurídica sobre esse assunto, tá? Eu consultei a doutora Simone, doutor Marcelo, tá? Sobre esse assunto, tá? E vou passar para vocês o que eles me falaram, tá? O que acontece? Tanto nesse momento quanto no momento futuro, tá, em que nós tivermos a profissão já regulamentada, tá, o detetive poderá exigir, tá certo? Claro que cada caso seria individual, tá? O direito adquirido, tá? Isso é uma coisa, está na lei e não tem como fugir disso, tá? Se esse detetive não tiver CNPJ e não tiver um registro como autônomo ou um outro documento oficial que comprove que ele tem tempo, que ele tem, que ele exerce a profissão, tá? Será a lei permite, tá?
tanto a lei como a justiça, tá? Eles permitem qualquer meio idôneo de prova, tá? E aí, esses detetives apresentando meios idôneos de prova, tá? Eles terão direito, tá? Por exemplo, de meios idôneos de prova. Trabalhos que essa pessoa fez, escritos a respeito da profissão, reportagens que tenha participado em jornais ou em televisão, tá? Anúncios que ela tenha feito durante o período que venha a ser exigido, um período mínimo talvez, tá? Mas que essa pessoa tenha, tá? Então, se ela comprovar anúncios, tá? Declaração de testemunhas, tá? E assim, e outras provas que sejam meios idôneos, tá? Aceitos judicialmente, tá? Aí o que acontece? O juiz, obviamente, a gente vai valorar a prova, tá? Se é suficiente ou não, tá? Mas esses meios de prova que eu mencionei são alguns dos meios de provas que são idôneos, tá? Então, por exemplo, vou dar mais um outro exemplo, tá? A pessoa tem cartão de visitas, tá? Dizendo que é detetive, certo? Se ela tiver o cartão de visitas e a nota, tá? De que ela mandou imprimir esse cartão com data anterior à da regulamentação, tá certo? Junto com outros vários meios idôneos de prova, ela vai estar mostrando que estava no exercício profissional, tá certo? Então, nós devemos, nesse momento aqui, a minha questão é essa, tá? Nós devemos buscar uma forma de contornar este problema, não apenas por causa da Socorro, mas porque no futuro agora, próximo, o GT vai ter que fazer um documento de transição, tá? Entre a não regulamentação e a regulamentação, tá certo? Definindo vários pontos, tá? Que serão pertinentes para a aceitação desses detetives. Notem a importância disso, tá? Porque eu tenho tentado chamar várias pessoas para o grupo, tá? Do grupo técnico, são pessoas que foram indicadas, tá? E essas pessoas estão ficando fora, porque não tem a documentação que nós estamos exigindo no grupo técnico, tá? Claro que nós queremos que elas tenham essa documentação, tá? Mas eu acredito, tá? Que se uma dessas pessoas, por exemplo, convidada para o grupo, tá? Não fosse aceita ou não for aceita por este motivo, tá? Ela poderia, teoricamente, tá certo? Se o grupo fosse um grupo oficial, ela poderia, teoricamente, entrar com estes meios idôneos de prova, tá? Em juízo e ganhar o direito de entrar por causa desta situação, tá? Então, tá? Eu não quero tomar essa decisão sozinho, tá? Mas a minha opinião, neste momento, levando em consideração, tá? Que, do meu ponto de vista, nós temos 95% de toda a classe profissional de detetives na irregularidade. Justamente por este é o motivo que nós estamos buscando a regulamentação da profissão, isto é, que todos fiquem regulares, tá? Então, levando em consideração, tá, que do meu ponto de vista, nós devemos ter hoje no Brasil 95% de toda a classe na irregularidade, na informalidade, tá? Eu acredito que nós devemos agir como agiria o juiz, tá? E aceitar meios de prova idôneos, tá certo? E avaliar caso a caso para a formação do GT. Isto é, nós vamos receber meios idôneos de prova. A pessoa vai ter que apresentar ou trabalhos que escreveu, ou anúncios, ou declaração de testemunhas, tá certo? Ou, por exemplo, como eu disse, um cartão com a nota de que ela anterior a essa data agora da constituição do grupo técnico, ou outros meios lícitos idôneos de prova, tá? E aí nós vamos avaliar cada caso, tá certo? Para aceitação ou não no GT, tá? Eu acho que esta é a minha opinião, tá? E eu estou aberto à opinião dos demais, tá? Só para frisar,
tá? Vou repetir a minha opinião, embasada no que foi a minha consulta com os advogados que já estão fazendo parte do grupo técnico, tá? A situação seria, sendo meio idôneo de prova, tá? Meio idôneo de prova, tá certo? Nós aceitaríamos esses meios idôneos, tá? E faríamos a avaliação. Uma vez que nós tivermos o entendimento de que esta pessoa está mostrando, independente de CNPJ ou de outro documento oficial, que ela mostre que, olha, essa pessoa trabalha realmente na profissão, dá para ver aqui. Tá? Se a gente tiver esse entendimento, nós passamos então a aceitar a pessoa no grupo com base nisso. Esta é a minha colocação e agora eu peço a cada um dos colegas, tá, que se manifeste. Obrigado.